Quero falar um pouquinho sobre parábolas, já que falamos sobre o Sermão do Monte e o Reino, e eu escolhi a parábola do Filho Pródigo para ser a primeira dessa semana. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, dissipou seus bens vivendo dissolutamente, gastou que nem doido. Depois de ter consumido tudo, veio fome à terra e ele começou a passar necessidade. Então se agregou a um dos cidadãos da cidade que cuidava de porcos e ele passou a apacentar porcos, mas ganhava tão pouco que tinha que disputar com os porcos a lavagem que eles comiam, né? Aí ele caiu em si, diz o verso 17. Caindo em si, disse: caramba, os trabalhadores do meu pai têm pão, têm lugar para dormir, e eu aqui nessa miséria. Eu preciso me levantar e voltar para casa. E vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei. Eu pequei perante o céu e pequei diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me faça como um dos seus trabalhadores. E assim ele faz. Volta para casa, correndo, né? Arrependido, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, esse é um detalhe legal, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse aquilo que tinha pensado: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Traze aqui a melhor roupa, põe um anel nele, no seu dedo, sandália nos seus pés, traz também o novilho cevado, vamos fazer uma festa, comamos e nos regozijemos, porque esse filho aqui voltou. Muito bom. Vou ler apenas essa primeira parte. Como o texto começa com continuou, é porque Jesus vinha dizendo alguma coisa antes. Esse é o capítulo 15 de Lucas. Essa parábola Jesus conta porque os fariseus os fariseus estavam criticando Jesus, dizendo, eles e os escribas: este homem come com pecadores. Os fariseus e os escribas estavam criticando Jesus e dizendo: esse cara come com pecadores, ele está no meio de gente perdida, pô. Ele não vale nada. Isso acontece muito nos dias de hoje. Nós gostamos de julgar pessoas por onde elas estão. Se isso fosse uma premissa considerável para se analisar uma pessoa, então os missionários que estão no meio dos muçulmanos tinham que ser tidos como muçulmanos. As missões que trabalham no centro da cidade, na Cracolândia, os missionários então seriam todos eles viciados. É interessante como quando você olha um cristão perto de um não cristão, ou seja lá qual seja a sua condição, nós temos a mesma atitude desses fariseus e escribas. Está vendo? Ó com quem ele está conversando. Pois bem, aí Jesus conta 2 parábolas antes dessa. Ele conta a parábola da ovelha perdida. Eu não vou ler aqui, mas é o texto que vem antes. Ele diz: o homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Quem é o pastor que não deixaria as 99 para buscar aquela que estava perdida? Foi buscar aquela que estava perdida. E emendou numa segunda parábola, da dracma perdida. E a mulher que tinha uma dracma, uma moeda, e ela perdeu em casa e não sabe onde colocou. E ela vasculha, vira os móveis de ponta cabeça até achar aquela moeda. Quando ela acha aquela moeda, ela fala: puxa, agora sim. Chama as vizinhas e fala: vamos tomar um chá aqui, fazer uma festa, porque eu achei a moeda que estava perdida. E aí ele continua: o homem tinha 2 filhos. A parábola das ovelhas é um pastor só que tem 99 ovelhas e uma se perde. A parábola da mulher com a dracma é uma mulher que tinha uma única dracma que se perde. E aqui Jesus diz que ele tinha 2 filhos e um deles se perde. O que Jesus está querendo dizer para esse ouvinte fariseu e escriba é que Deus
gosta dos perdidos. Ele não está dizendo que Deus não ama as pessoas que são dele, claro que sim, mas ele tem prazer de estar no meio dos perdidos. E o que Jesus está querendo dizer nessa parábola é que o perdido tem mais valor do que aquele que ficou em casa. Por que isso? Porque Jesus está dando um tapa com luva de pelica de novo na face dos escribas e dos fariseus. Porque eles se sentiam os corretos, o filho que ficou em casa, não esse que saiu. E olha que coisa interessante, como eles eram hipócritas, quando Jesus conta a parábola de deixar as ovelhas para buscar a perdida, eles falam, tá certo, custa dinheiro essa ovelha. Essa ovelha, você não pode perder uma ovelha assim, à toa. Tem que ir atrás, tem que trazer de volta mesmo. Ovelha é dinheiro. Quando ele conta a parábola da dracma, na cabeça dos fariseus e escribas, eles pensam, claro, ela perdeu uma moeda, tem que achar essa moeda, tem que achar esse dinheiro aí, porque não se pode perder dinheiro assim. Ah, fariseus e escribas, como eles amam dinheiro. Ah, como o reino deles tem as riquezas em primeiro lugar. Mas quando Jesus conta a parábola de 2 filhos e o mais novo pede a sua parte da herança e vai embora para gastar, eles devem pensar assim, aonde vai parar essa história? Porque a ovelha vale a pena ir atrás. O dinheiro, a dracma, vale a pena ir atrás. Mas esse moleque não presta. Primeiro que ele é o mais novo. O mais novo não tem a maior parte da herança. Ele tem uma porção, mas geralmente ela é metade da porção do primogênito. Então, o pai, quando morresse, dividiria em 3 partes a herança e o mais velho receberia 2. Então, quem é esse moleque que pediu a parte dele? Outro dia, quando eu falei sobre essa parábola, alguém me perguntou, Zé, mas qual o erro do filho pedir a parte dele da herança se a parte já era dele? 2 erros. Primeiro, que tudo que ele tem é do pai, e essa parábola representa o reino. Nada é propriamente nosso. Nós somos bem-aventurados por não considerarmos propriamente nossa nenhuma das coisas que temos. Assim era a igreja em Atos dos Apóstolos quando nasceu. Ninguém considerava sua propriamente nenhuma das coisas que possuía, mas tudo lhes era comum. Portanto, o primeiro erro é achar que é meu aquilo que o pai tem. O pai me dá porque ele é gracioso. O segundo erro é que a herança é dividida quando o pai morre. Isso significa que esse filho mais novo já matou o pai, com ele em vida. O reino de Deus é o reino de um pai que ama o que se perde. Na cabeça dos fariseus e dos escribas, aquilo era um absurdo. A ovelha e a dracma valem mais do que uma pessoa. Pare e pense sobre o reino que você crê. Sobre o tipo de fé que você possui. Sobre que tipo de coisas você tem como valorosas na sua vida. Porque na fé que se prega hoje, coisas e experiências valem mais do que pessoas. Coisas e experiências valem mais do que o amor àquele que se perde. Aquele que se perde vai para o inferno, onde nós julgamos quem está certo e errado e achamos que somos mais bem-aventurados pelas coisas que possuímos ou pelas bênçãos que recebemos. E achamos que uma pessoa tem valor pelo que ela possui, pelo cargo que ela tem ou onde ela está, e não propriamente pelo valor intrínseco de um ser humano, criatura de Deus, por quem ele morreu na cruz. Porque Deus não morreu na cruz para você que é certinho, ele morreu por todos. Aliás, você não é certinho, você é um miserável pecador como qualquer um outro, carente e dependente da graça de Deus. No reino de Deus, pessoas valem mais do que dinheiro e ovelhas. Se você pertence ou se sente parte de uma comunidade onde você só serve para gerar ovelhas e dinheiro, onde você só serve para multiplicar ovelhas ou para trazer dinheiro, pense bem, você vale mais do que isso.